Meditação da palavra de Deus sugerida para esta noite. Quero cumprimentar de início o Padre Luiz, que está presente aqui, também nosso diácono e todos os que se fazem presentes, familiares dos nossos crismandos, paroquianos, cumprimentá-los a todos. A primeira leitura de hoje, ela retoma em forma de reflexão aquilo que é apresentado em forma de mandamento no Decálogo. Logo no início ali da Sagrada Escritura, depois da aliança que Deus fez com o seu povo, ele lhes entregou uma lei como um caminho possível para viver aquela aliança. Um dos mandamentos diz: honrar pai e mãe. E aí o livro do Eclesiástico, que faz parte daquele grupo de livros do Antigo Testamento que nós chamamos de sapienciais, porque eles têm um aspecto de reflexão existencial sobre a sabedoria. Então eles retomam temas fundamentais da história de Israel e fazem uma reflexão, se debruçam um pouco mais sobre estes temas. No caso hoje, no livro do Eclesiástico, o tema é este mandamento: honrar pai e mãe. O que está dito lá é que honrar é um ato de fé, não é apenas um ato humano de reciprocidade. Se fosse apenas o ato humano de reciprocidade, o mandamento seria: sede recíprocos com os vossos pais. Ser recíproco significa: se ele foi bom comigo, eu vou honrá-lo. Mas se ele não foi bom comigo, eu me desobrigo a... Mas o que está dito é: faça isso independentemente de um gatilho que venha de lá para cá, dos nossos pais, no sentido de honrá-los. Então não é a reciprocidade, mas antes o ato de fé de quem reconhece que no mistério de Deus ele escolheu aquele homem como meu genitor e aquela mulher como minha genitora, e eles são co-criadores com Deus. Ponto. Podem ser pessoas cheias de falhas, todos nós somos, podem ser pessoas com os seus limites, que tenham falhado e muito até no cuidado, na formação, no nosso pastoreio, mas merecem, como ato de fé, segundo a Escritura, honra, a nossa honra. E aí está dito lá no texto o seguinte: aquele que honra seus pais será honrado pelos seus filhos e será honrado por Deus. E é muito assim mesmo, né? As nossas famílias, eu lembro que na minha família, o nosso passeio de domingo era sair de nossa casa em Bangu e a casa da minha avó, mãe da minha mãe, que morava em Padre Miguel, e depois ia à casa da minha avó, mãe do meu pai, que morava do outro lado da estação de Padre Miguel. Era assim que a gente fazia todo domingo. Ora almoçava na casa de uma e tomava o cafezinho da tarde na casa de outra, ora a gente fazia o inverso. E meu pai chegava lá e dizia: benção mãe, benção pai. E minha mãe chegava lá, dizia: benção mãe, benção pai. Os tios tinham esse costume, a gente saía dando bênção para aquele monte de tio, que as famílias eram enormes, né? A do meu pai tinha 10 tios, e a da minha mãe 8 tios. Então, né? E aí os filhos iam observando a tradução prática do que significa honrar os pais. Eu lembro que o avô, pai da minha mãe, eu não o conheci lúcido. Ele teve um derrame e ficou 20 anos sem falar, sem se comunicar, em cima da cama. Desde que eu nasci, depois até o falecimento dele, eu já estava no seminário, salvo engano meu, no iniciozinho, eu não o vi conversando, falando, mas a gente chegava lá e dizia: benção avô. Às vezes ele respondia, outras vezes ele não respondia, mas a gente dizia: benção avô. O que está dito na primeira leitura, portanto, hoje é: se meu pai, por alguma razão, segundo a minha compreensão,
Se da mesma forma minha mãe não foram para mim ou não são para mim aquilo que eu gostaria, que eu desejaria, isto não significa que eles não devam ser honrados. Gratidão pelo que fizeram é uma coisa, honra como ato de fé é outra coisa. Em geral, a gente consegue casar as duas, né? Os nossos pais são sempre alvos de gratidão, de admiração de nossa parte. Mas pode ser que uma vez ou outra não seja possível unir as duas pecinhas do Lego, né? Juntar e encaixar as duas peças. O importante é que a honra aos pais esteja sempre ali. Quanto mais difícil for, por menos elementos de gratidão, honrar os pais, e eu o fizer honrar, maior é o ato de fé. Entenderam? Está claro aí para todo mundo? Então, é disso que se está falando na primeira leitura. Eu até arrisco dizer que há uma sabedoria na Escritura. Se a gente observa isso, isso livra a gente de muitos adoecimentos mentais. Pessoas que buscam a clínica, o psicólogo clínico, o analista clínico, para um conselho, trazem feridas relacionadas a expectativas que tinham consigo em relação ao pai e à mãe. E essas feridas acompanharam uma vida inteira, magoando, ferindo, quando na verdade, se houvesse desde o início essa consciência do sentido de honrar, nós aprenderíamos a não desenvolver nenhuma expectativa em relação aos nossos pais e já ter uma enorme gratidão pelo fato de ser ele, meu pai, e ela, minha mãe, genitores e instrumentos da graça de Deus que me comunicou a vida na minha história. Fica claro? Primeira leitura de hoje, então, fala dessa relação nossa, vertical, ascendente. Eu honro os meus pais. E ponto final. Ah, meu pai toma uma cachaça, fica chato pra caramba. Eu honro os meus pais. Ponto final. Não, minha mãe fala um assunto, ela 10 vezes, 20 vezes, mãe já resolveu, e ela fala. Eu honro os meus pais. Tá claro? A segunda leitura de hoje, Paulo, olha que interessante, né? Antes de falar das relações intrafamiliares, de dentro da família, Paulo usa até uma palavrinha um pouco firme. Paulo diz assim, ó, suportai-vos uns aos outros. A gente usa a palavra suportar quando, de vez em quando, fica difícil amar, né? E às vezes a gente até usa a palavra, eu não suporto fulano, né? Todo mundo já escutou alguma vez isso. Quando Paulo usa o termo suportar, ele está apresentando o limite, aquele limitezinho ali que a gente deve chegar quando às vezes as coisas dentro da família ficam complicadas e ficam difíceis. Então a gente não pode ultrapassar esse limite. O limite é o suportar. Mas antes desse limite tem o amar. Poxa, o ideal é esse, né? Mas se às vezes esse fica um pouco difícil, que a gente não ultrapasse o limite ali certinho do que seria sair do amor para entrar numa outra esfera fora da dimensão cristã da família. Então que se chegue pelo menos a este ponto. Mas este não é o ideal. O ideal é o amor. Depois que fala disso, como tema assim genérico, Paulo aplica. Aí diz assim, ó, mulheres, sede solícitas para com os vossos maridos. Paulo muitas vezes foi mal entendido, porque foi interpretado como se Paulo pregasse uma submissão da mulher ao homem. Submetido, homem nenhum deve estar submetido a outro, obediência é outra coisa, não propriamente submissão. Mas a palavra solicitude significa ser capaz de ouvir, pesar, entender a perspectiva do outro, discernir e depois decidir. Solicitude. É que às vezes numa conversa a gente nem abre o ouvido, né? A pessoa está falando, a gente não está nem prestando, a gente está, eu quero a minha hora de falar e vou despejar tudo
que está aqui que eu tenho para dizer, sem antes ser capaz deste ato de solicitude. Às vezes a gente entende, né? Eu fico imaginando, por exemplo, as minhas avós que eu citei, botar uma mesa para 10, 11 crianças, né? E não sei o que, e um quer isso, outro quer aquilo, e tal. Quando o marido chega, ela quer descarregar aquilo comigo, né? E às vezes quer falar e fica difícil esse exercício da solicitude. Mas, veja só, quando Paulo fala do homem em relação à mulher, ele diz assim: maridos, amai as vossas mulheres. Não se deve ser grosseiro, em hipótese nenhuma, Paulo diz. E na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 5, ele diz assim, como Cristo amou a sua igreja. Como foi que Cristo amou a sua igreja? Morrendo por ela. Então, eu penso que do ponto de vista da percepção de Paulo, Paulo coloca sobre o homem uma responsabilidade muito maior do que aquela que coloca sobre a mulher, que deve ser solícita. Mas sobre o homem ele coloca: você deve amar a ponto de morrer por ela, morrer pelos filhos. Se tem um pão, ela come, você fica com fome, né? Mais ou menos assim, né? A ideia, né? Se você ser capaz de morrer por ela, de dar a vida por ela. Penso que existe sim, da parte de Paulo, uma compreensão muito lúcida na relação ombro a ombro, esposo com a esposa. Depois Paulo fala rapidamente, né? Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Não sei se vocês observaram. E finalmente Paulo fala da obrigação dos pais para com os filhos. Uso uma expressão que eu gosto muito: não intimideis os vossos filhos. Paulo não está dizendo que a gente não deve corrigir, pelo contrário, seremos cobrados por Deus, que nos confiou um filho dele para nossa educação, cuidado e pastoreio, se a gente não assumiu isso firme e deixou que um filho dele se perdesse, crescesse sem a consciência de sê-lo, de ser filho de Deus. Que Paulo está dizendo é não intimidar. Intimidar é aquele modelo de correção que diminui, que humilha, que desestimula, que inferioriza. Do tipo, você é muito burro, não aprende nada, não serve para nada. Esse tipo de observação, às vezes passa pela comparação. Esse presta, isso aqui é um inútil. Não tem como não considerar isso intimidação. Tem uma expressão que os jovens e adolescentes usam, que eu acho que ilustra bem a intimidação, que é a palavra esculacho. De vez em quando eu escuto um adolescente ou jovem dizer assim: poxa, padre, meu pai me esculachou. Esculachar é quando você ultrapassa aquele limite saudável da correção, e a correção deixa de ser medicinal e passa a ser letal. Vou explicar. Medicinal é para curar, letal é para matar. Quando eu tenho uma dorzinha de cabeça, não estou recomendando para ninguém, não estou receitando para ninguém, não sou médico. Eu tomo sempre um remedinho, que comigo é bate, tira e queda, né? Que é o Advil. Se eu vou lá na farmácia, compro a caixa de Advil e tomo um comprimido quando estou com dor de cabeça, daqui a um tempo passou dor de cabeça. A dose dele foi medicinal, mas eu tomei um comprimido. Se ao contrário for à farmácia com dor de cabeça, abrir a caixa e tomar a caixa inteira, a dose não vai ser medicinal, mas vai ser letal, vai matar. Todo remédio mal dosado é um veneno que mata. Entendemos? A correção precisa ser dosada. Mal dosada, em vez dela balizar, fazer crescer, amadurecer, apresentar limites que protegem, não, ela mata, impede o crescimento, fere, machuca, gera enorme insegurança. Porque se minha mãe ou se meu pai dizem para mim que eu sou burro, nossa, eu sou burro, né? Entendemos? A não ser que depois alguém me ajude muito
a superar essa voz que fica ecoando no meu ouvido, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo, de maneira intimidatória. Então está dito ali por Paulo, de maneira tão bonita, né? Que é dever corrigir, educar, apresentar limite, mas de modo medicinal e não letal. Às vezes na correção vai um pouco da nossa raiva, a gente está meio aborrecido, está com a cabeça cheia, aí quando a gente vai corrigir, pesa a mão, porque não sabe separar o que a gente está vivendo do nosso ofício, da nossa tarefa de corrigir. Aí vai tudo junto, né? Da bicuda, cascudo, morde. Já ouvi dizer, né? De situação, né? Bom, cascudo já estou meio ruim, sabe? Puxão de orelha e daí por diante. Nossa, triste. Então, né? Sempre medicinal, nunca letal. No evangelho de hoje, parece para a gente assim, um episódio, quando Jesus foi apresentado no templo da Sagrada Família. Quando a gente fala de Sagrada Família, a gente olha para a imagem da Sagrada Família, olha para Nossa Senhora e pensa assim, isso é uma mãe serena, porque também, né, com um filho desse, muito tranquilo, né? Não tinha com que se preocupar. Isso não era um filho feito aquele que eu tenho em casa, que só Jesus. Às vezes a gente olha para a imagem de São José, esse homem não teve uma conta atrasada no final do mês, né? Não teve uma dificuldade, uma esposa serena como essa, com um filho tranquilo. É um engano nosso, sabia? A Sagrada Família é Sagrada Família não porque houve ausência de conflitos, de tensões dentro daquele núcleo familiar. Mas a Sagrada Família porque as tensões e os conflitos foram sempre superados com o amor. O amor prevaleceu sobre tensões e conflitos. Posso dar uns exemplos de tensões e conflitos? Vocês têm uma paciênciazinha para me ouvir? Para eu falar de tensões e conflitos? Por exemplo, a história dessa família começa com a gravidez de uma mulher prometida em casamento ao homem e com a desconfiança do homem que tinha certeza que não tinha tido nada com ela. Então, como é que ela me aparece grávida assim? Mas este homem amava tanto essa mulher que ele pensou assim, não vou, como diz a turma hoje, explanar. Porque se eu for explanar, ela vai ser apedrejada, morrendo ela e a criança. E ele amava tanto que ele disse, eu vou abandonar em segredo. Abandonar em segredo significa que todo mundo ia dizer, poxa, esse José não podia ter feito isso com a menina. Engravidou a menina, foi embora e ela, ainda uma adolescente, ficou sozinha com a criança. Mas ele preferiu a má fama dele a morte, a sacrificar a mulher e a criança. Geralmente o homem traído quer vingança, né? Mata aquela cachorra, não tem umas coisas assim, né? Ele quer vingança. José não quis vingança. E ele, pelo contrário, teve cuidado, até que ele foi avisado em sonho, José, receba Maria. Ela não te traiu. O que vai nascer dela é de Deus. Receba. Quem vem com ela é o Filho de Deus, foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, receba. E José recebeu. E assim começou a história. Tem tensão ou não tem? Tem? Infidelidade, desconfiança, né? Será que, será que, será que? E assim começou a história dessa família. Quando Maria estava com a gravidez avançada, veio o tal do recenseamento de Herodes, né? Nós celebramos isso recentemente, agora no Natal, com o recenseamento de Herodes, Maria prestes a dar à luz. Ele teve que atravessar praticamente toda a Galileia, né? Toda a região norte, para chegar à Judéia, porque José era da descendência de Davi, da cidade de Belém. Teve que descer tudo aquilo. Naquela época não tinha 687, van na porta, né? Não tinha essas facilidades, isso era feito a pé. E aí ele vai lá com gravidez avançada, desce com a família. Chegando lá em Belém para o recenseamento, a mulher entra em trabalho de parto, e aí tem toda aquela tensão que a gente já conhece, as condições em que o menino nasce, toda a dificuldade,
Olha quantas tensões para uma família. Quando a gente pensa num parto de primeiro filho, né? A gente tenta se cercar para que tudo dê certinho, para que tudo seja, né? Isso é planejado. As meninas até ficam com a bolsa arrumada uma semana, 2 semanas antes, né? Então, isso é um trabalho que é organizado, isso é feito com muito esperado, muito zero organização, em virtude das circunstâncias. Imagino que aí houve também muita tensão. Depois que o menino nasceu, foi dito a José pelo anjo: foge daí, foge com Maria e o menino, vai para o Egito. O Egito fica na África do Norte, ele estava no Oriente Médio, entendem? Muito chão, minha gente, um deserto no meio do caminho. A imagem de Nossa Senhora do Desterro, conhecem? Vai lá, São José, do ladinho, um burrinho, Nossa Senhora em cima, e o menino no colo, ela de resguardo, caminhando para o Egito. Outra língua, outros costumes, não tinha ninguém deles lá para receber, para acolher. Entendem que tem tensões aí? Quando se estabelece um pouquinho lá no Egito, então outra vez em sonho José é avisado: Herodes morreu, volta, volta. Aí José volta. Quando José está quase chegando, talvez ali na sua cidade para se estabelecer, foi avisado: não, o filho de Herodes também tem gosto de sangue na boca, Arquelau, não volte, vá se esconder, veja uma cidade pequenininha, mais ao norte, fique escondidinho lá. E aí lá foi José para Nazaré, com Maria e José. Por isso a gente canta Maria de Nazaré e canta de Jesus. E seu nome era Jesus de Nazaré. Mas ele não nasceu em Nazaré. Mas as circunstâncias levaram para lá. Ontem eu estava celebrando a missa no retiro e falei assim: minha gente, se alguém está na ilha e precisa se esconder, onde é que eles vão se esconder? Todo mundo no retiro. Era mais ou menos assim. Nazaré, em relação a toda aquela região, sobretudo a Galileia ao norte, era aquela cidadezinha pequenininha, e foi lá que eles precisaram se esconder para recomeçar, né? Recomeçar em Nazaré. E ali foi, né? Quando eles foram apresentar o menino no templo, vejam, isso era um momento solene, bonito da família. Nasceu o primogênito, vão para o templo, vamos celebrar. Lá tinha Simeão, Ana, era motivo de festa. Pois no dia que eles foram apresentar o menino no templo, Simeão disse para Maria: o que não se diz, né? Eu não vou batizar uma criança e vou dizer: ó, essa criança vai te fazer sofrer. Sem noção da minha parte, mas Simeão falou para ela: ó, uma espada de dor vai transpassar o seu coração. Inclusive a imagem de Nossa Senhora das Dores, já viram da barra? Aqui nós temos uma na matriz também, ela tem uma espada aqui na altura do coração, exatamente inspirada nesse texto de Simeão. Ou seja, aquele dia, que era um dia de festa, a apresentação do menino no templo, Maria ouviu esse tipo de coisa. Esse menino vai ser um sinal de contradição, uma espada de dor vai atravessar o seu coração. E depois vem Ana e confirma um pouco aquilo que fora dito por Simeão. Vou dar o último exemplo para não me estender muito, mas eu sei que já me estendi, que é quando Jesus foi pela primeira vez a Jerusalém para o seu Bar Mitzvah. Bar Mitzvah é uma solenidadezinha que os judeus celebram até hoje, quando o menino faz 12 anos e pela primeira vez ele vai ler a Torá, o livro da lei, no templo. Ele já estudou com o rabino, aprendeu a língua, aprendeu, né, direitinho, e aí pela primeira vez, isso é um dia de festa, um pouco semelhante à nossa primeira comunhão das crianças, né? A gente faz bolinho, faz festa, família vem, vovó vem, tio vem, todo mundo vem. O Bar Mitzvah era uma festa desse tipo. Jesus fez 12 anos, lá foi Maria e José de Nazaré, lá no norte, para Jerusalém, lá no sul. É um caminho comprido para celebrar o Bar Mitzvah de Jesus. 3 dias a pé, parando à noite. E naquela época, não é coisa de agora não, sabia que havia costume de assalto? Tinha muito assalto nessas estradas. Lembra a parábola do bom samaritano? O que aconteceu com um homem? Ele foi assaltado, né? E agredido.
Então, em virtude disso, era muito comum que eles fizessem esse trecho em caravanas. Quando iam para a Páscoa em Jerusalém, saía a cidade de Nazaré toda em caravana, dava um pouco mais de segurança. A caravana era assim: durante o dia eles caminhavam, os homens e as mulheres. E as crianças poderiam ir com o pai ou com a mãe. No fim do dia, a família se reunia para passar a noite. Bom, eles foram até Jerusalém, caminharam os 3 dias, permaneceram para a Páscoa. No primeiro dia de caminhada, no final do dia, quando se encontraram, Maria perguntou para José: cadê o menino? Está contigo. Contigo? Comigo? Não, está contigo. Conhece essa história? Eu conheço. Mãe, posso ir em tal lugar? Fala com seu pai. Se ele deixar, eu deixo. Pai, posso ir em tal lugar? Fala com sua mãe. Se ela deixar, eu deixo. Eu sempre achava que nenhum dos dois queria deixar, né? Mas ficava aquela coisa de... também ninguém queria assumir a responsabilidade de deixar, fica aquele empurra para lá e para cá. E aí, naturalmente, ali deve ter tido uma tensãozinha. Quem aqui já perdeu uma criança, assim? Uma criança sua que se perdeu por um tempo no mercado, em algum lugar, e aí depois você achou, graças a Deus. Alguém aqui já passou por isso? Não é legal, né? Não é bom. Eu já me perdi, eu não perdi uma criança, mas eu já fui a criança perdida. Olha, é uma coisa horrível. Vou contar para vocês. Posso contar, Fabrício? Posso contar? Vou contar para vocês. Quem lembra da mesbla que tinha no passeio? Quem lembra? Levanta o braço. Mais de 40. Quem levantou o braço tem mais de 40. Tinha uma mesbla enorme no passeio. E aí minha mãe foi para as compras de Natal. Minha avó ficou com as meninas. Mas ninguém queria ficar comigo. Por que será, né? Minha avó não quis ficar comigo. Tinha muito receio. Uma vez ela morava no 4º andar. Uma vez ela me encontrou com uma toalha assim, tipo super-herói, na janela, sem grade. E eu fui atropelado umas vezes também. Então minha avó não quis ficar, mas ficou com as irmãs e eu tive que ir com minha mãe. Quando nós chegamos lá na mescla do passeio, eu ia um pouquinho à frente e minha mãe ia assim, ó. Eu ia um pouquinho atrás e minha mãe à frente. Padre Luiz conhece minha mãe, é colega de infância dele lá, porque ele é de Bangu e se conhece. E aí, na entrada da mesbla, tinha um trenzinho chamado Ferrorama. Quem lembra? Mais de 40. Tinha um Ferrorama ligado, rodando. Quando eu passei ali na frente do Ferrorama, eu fiquei, acho que eu já contei isso para vocês. Eu fiquei. E minha mãe seguiu. A parte de roupa de menina ficava em cima. Tinha que pegar um elevador que tinha à direita ali. Quando minha mãe foi achando que eu estava perto. Quando ela chegou ali no elevador, que ela olhou, cadê? Ela, Marcelo, Marcelo, começou a gritar. E eu estava ali de boa, como diz a turma, né? Até a hora que alguém disse assim: menino, você está sozinho? Cadê tua mãe? Meu amigo, um monte de gente grande do meu lado. E eu sem a minha mãe. Mãe! Uma coisa horrível. Aí, de repente, minha mãe veio correndo, achou, pegou. Quando a minha mãe pegou, abraçou assim, firme. Depois... primeiro você tem aquela sensação assim, achei e tal. Depois ela, por que você fez isso comigo? Ainda deu uma sacudida assim. Conhecem isso, né? Conhecem isso. Depois também ela sabe, o resto, ela fez as compras, mas assim, apertando. Eu cheguei em casa com a mão vermelha, segurando firme. É horrível perder uma criança ou como criança se perder. É muito ruim. Eu me lembro de ter me perdido uma vez na praia também, que foi também muito ruim. Muito ruim. Pois bem, este foi o sentimento que tomou conta do coração de José e Maria. Uma criança de Nazaré, em Jerusalém, que era a maior cidade. É como tirar uma mulher que nunca saiu do retiro, largar no meio da Uruguaiana e deixar ele lá e sumir. Entendeu? Por mais que eu seja espertinho, complicado. E outra, Maria e José tiveram que fazer o caminho de um dia inteiro de volta a pé e sozinhos. Isso era perigoso. Claro, voltaram. Quando chegaram lá, demoraram 2 dias para encontrar o menino. Minha gente, que né, angústia, porque não ia imaginar que Jesus estava no templo ainda discutindo ali com os doutores. Tá? O encontro é que é interessante.
Eles chegam, Maria parte logo para cima. Meu filho, por que você fez isso conosco? Eu e seu pai estávamos à sua procura. E Jesus disse: mulher, você não sabe que eu tenho que cuidar das coisas. Se meu pai tivesse ali na hora, minha gente me passava no moedor de carne. Com certeza. Era um tapão logo. Não fala assim com a sua mãe. Pum! Ia ficar logo esperto. José não reclamou para si o direito de corrigir Jesus. Maria não reclamou para si o direito de responder. Aqui 12 anos, né? As crianças, adolescentes aos 12 anos, têm umas respostinhas assim. Pum. E Jesus, diz o texto que eu acho bacana, Jesus foi com eles e era em tudo obediente a eles. Todo mundo cedeu nessa cena para que a harmonia, para que o amor prevalecesse naquela casa. Eu até imagino que talvez no caminho, né, a conversa de volta, isso é uma coisa que quando eu morrer, talvez se eu for para o céu, eu vou perguntar. Se ela foi caladinha, Nossa Senhora não deu nem um sermãozinho, tá vendo, né? Mas isso aí a gente não tem como cogitar agora. Mas não custa imaginar que foi assim uma volta tranquila, em silêncio. Tá? De qualquer forma, é assim que a Escritura testemunha. Cada um cedeu um pouco, abriu mão de direitos e vontades para que o amor prevalecesse. Com isso, eu quero concluir dizendo que a Sagrada Família não é Sagrada Família por ausência de conflitos. Eu acho que eu apresentei vários conflitos aqui, não apresentei? Não por ausência de conflitos, mas porque o amor prevaleceu sobre os conflitos. Houve ali sempre uma capacidade de amar mais do que a se agarrar, a vontade de prevalecer, a vontade de dar a última palavra, a vontade de dar, né, o último tapa, no bom sentido, mas prevaleceu ali realmente o amor. Aos nossos crismantos de hoje, eu desejo que sempre prevaleça o amor na vida, bem na relação com os pais, mas aos casados, que sempre prevaleça o amor. A gente dá um passinho para trás, engolir um sapo, renunciar a alguma coisa, para fazer prevalecer a harmonia e o amor dentro da nossa casa. Às vezes, na hora dá uma coisa ruim, uma sensação ruim, mas a longo prazo, você sempre sente no coração que fez uma escolha correta, que, né, fez prevalecer o amor, e isso é o que vale, o que importa.